O que é acessibilidade na prática? Existem muitas definições aí que são trazidas pela legislação, pela norma, documentos técnicos com conceitos assim mais pesados e que muitas vezes ficam distantes do conceito real do que é acessibilidade. Então é isso que eu quero que vocês percebam de uma maneira um pouco diferente hoje. E quando vocês conseguem perceber o que é acessibilidade? Dessa maneira mais concreta, mais próxima, entender de fato o que é isso, fica muito mais fácil conseguir trabalhar a acessibilidade, implementar elementos da acessibilidade, porque, na verdade, isso passa a ser um processo mais natural. Quando você entende o que você está fazendo, fica mais fácil daquilo ali ser implementado e de você entender também onde que você vai buscar as referências para que a acessibilidade também aconteça na prática. Né? Então, essa é a proposta dessa live de hoje. Então, gente, vocês vão entender que a acessibilidade não precisa ser um conceito pesado. Deixa eu trazer um exemplo para vocês aqui. Quando você busca aqui acessibilidade, joga no Google lá acessibilidade. O que é acessibilidade? O que é acessibilidade? A resposta que a gente tem é a seguinte, ó. Acessibilidade pode ser definido como a possibilidade e condições de alcance, percepção e entendimento para a utilização em igualdade de oportunidades, com segurança e autonomia do meio físico, do transporte, da informação e da comunicação, inclusive dos sistemas e tecnologias de informação e comunicação, bem como de outros serviços e instalações para pessoa com deficiência e com mobilidade reduzida. Então, perceba que é uma sentença longa, é algo que você, ao ler, não consegue pegar, entender realmente o que é acessibilidade. E esse conceito que está colocado aqui, ele é um conceito que ele é semelhante ao que traz na legislação e ao que traz também na norma, na NBR 9050. Olha só, o que tem na legislação. Eu estou aqui com a Lei Federal 13.146, que lá no artigo 3 tem esse conceito de acessibilidade. E é o seguinte, veja que é bem semelhante, ó. Possibilidade e condições de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, mais uma vez, uma sentença longa, com muitas informações ali, e que a gente vai traduzir, a gente vai destrinchar isso aqui hoje, mas antes de ir para essa parte, de pegar essa sentença e dizer como que as informações contidas ali, como que a gente traz essas informações para a realidade, eu gostaria que você entendesse que a acessibilidade é simplesmente as pessoas viverem as suas próprias vidas. Então, se você conseguir pensar um pouquinho aí na sua rotina diária, as atividades que você realiza, as coisas que você faz no seu dia a dia, você já vai conseguir ter uma pista mais prática do que representa a acessibilidade, sabe? Então, é um exercício da gente principalmente tentar entender quais são as necessidades, as capacidades e as limitações de outras pessoas também. E eu fui fazendo esse exercício muitas das vezes na minha vivência aqui com a Laurinha, que é minha filha. Eu trabalho com acessibilidade há cerca de 10 anos, a Laurinha tem 15 anos, eu comecei a trabalhar com acessibilidade por causa dela, de ver as situações que a gente vivia aí pela falta da acessibilidade, e eu consegui sair um pouquinho de mim, porque a gente não é um defeito, é uma questão muito natural. A gente, quando realiza as nossas atividades, a gente, quando vai projetar, quando vai fazer alguma coisa, a gente tem o nosso ponto de vista somente. A gente está acostumado com as capacidades que nós temos, com as nossas possibilidades. E quando a gente vai trabalhar a acessibilidade, se você é um profissional, um arquiteto, um engenheiro que está projetando ali espaços e edificações, o que você precisa entender é que a acessibilidade não é você pegar as informações que estão nas leis e as informações que estão nas normas e implementar ali no seu projeto que você estiver ali concebendo, ou em algum serviço de adequação que você esteja realizando. A acessibilidade é para você pensar, para você sair um pouquinho da questão legal, sair um pouquinho da questão técnica e voltar o seu olhar para as pessoas. Quando você volta o seu olhar para as pessoas, para o que as pessoas precisam, as coisas passam a acontecer de uma maneira mais fluida. E o que é essa necessidade das pessoas? Eu, antes de ter a Laurinha, para mim não havia falta de acessibilidade de jeito nenhum, estava tudo certo, não tinha nada errado. E à medida, como eu disse, que eu ia vivendo as situações com ela, que eu fui vendo. E o interessante é que, assim, eu fui estudando
considerando a questão da acessibilidade. Muitas questões técnicas que estavam ali apresentadas nas normas, eu achava muitas vezes que elas eram absurdas. Gente, mas para que tem que ter isso aqui? Por que tem que ter uma rampa assim, uma inclinação tão baixinha? Por que tem que ter esse elemento aqui ou aquele outro? E à medida que eu fui refletindo, fazendo, né, percebendo essas questões mais na prática da convivência com a Laurinha, cada um daqueles elementos foi fazendo sentido. E aqueles elementos que estão presentes ali nas normas e na legislação, eles fazem sentido por uma questão de vivência. Então pode ser que você não consiga entender por que aquele elemento vai estar ali, mas com certeza existe uma questão de vivência, de ordem prática para muitas pessoas, tá? Então, só para pontuar mais uma questão que você viu nesse conceito aqui, esse conceito que eu trouxe da legislação também é semelhante ao que está lá na norma, na NBR 9050, tem uma definição de acessibilidade que é muito semelhante com essa também. Então, para além disso, a gente precisa entender as necessidades das pessoas. Se você estiver projetando um espaço ou uma edificação, você tem que considerar a finalidade daquele espaço para que você está projetando. Então, quando você pensa na finalidade daquele espaço, quando você pensa nas necessidades, nas características, nas limitações das pessoas que vão utilizar aqueles espaços, você consegue já ter muitas respostas em como implementar aqueles requisitos de acessibilidade, tá? E uma coisa que é interessante também, que a própria legislação fala aqui no começo, ó, para a pessoa com deficiência e com mobilidade reduzida. É um conceito um pouquinho equivocado também, porque em muitos locais, na própria legislação e na própria norma, a gente vai entender que a acessibilidade ela vai ter um conceito mais abrangente, levando aquilo ali, aquelas possibilidades, na verdade, para todas as pessoas, não somente pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, se a gente traz isso para um espectro geral, né, as pessoas têm necessidades diferentes, as pessoas têm capacidades diferentes, independente da questão da deficiência. Então, existem muitos elementos da acessibilidade que vão estar aqui na norma, por exemplo, que são para pessoa que talvez não tenha nenhum tipo de deficiência. E eu sempre dou esse exemplo, que é o exemplo da obrigatoriedade de você colocar cabide e porta-objeto em sanitários coletivos. São sanitários comuns, convencionais, desses que todo mundo vai, que tem aquele monte de cabina ali, né, que todo mundo vai e realmente gera um conforto muito maior quando você vai usar um banheiro como esse, quando você tem esse elemento que é obrigatório, que vai ser o quê? Vai ser o cabide, que você vai pegar a sua bolsa, vai acomodar a sua bolsa ali, ou porta-objeto, você vai estar com o telefone na mão, com alguma coisa na mão, você pode colocar ali, depois você vai utilizar o sanitário, é muito mais confortável, traz mais autonomia, traz segurança, uma questão simples, que muitas pessoas vão precisar ali. E quando aquele elemento ele é inexistente, você tem alguma dificuldade ali, se está num lugar, num espaço de uso coletivo, por exemplo, você está num shopping, está com bolsa, está com um monte de coisa na mão ali. Quando você tem esses elementos que são obrigatórios, você vai utilizar ali o sanitário com muito mais facilidade. E assim, existe nas normas muitos elementos da acessibilidade também que vão ser específicos para aquele grupo de pessoas que tem aquelas características semelhantes. Então, a gente tem alguns elementos da acessibilidade que vão ser para a pessoa em cadeira de rodas, alguns outros que vão ser para a pessoa cega, alguns outros que vão ser para a pessoa que não escuta, sabe? Então, é você pegar aquele espaço, considerando a finalidade para o qual ele está sendo projetado, é você considerar as características de todas as pessoas e fazer com que essa interação seja possível, tá? Então, vou trazer um exemplo aqui, se você está projetando uma escola, né, que é uma instituição de ensino, qual é a finalidade daquela instituição de ensino? Quais são as pessoas que vão frequentar aquele espaço ali, que vão trabalhar, ou que vão estudar, ou que vão dar as aulas ali? Qual é as características dessas pessoas? As características são diversas. Eu posso ter pessoas sem nenhum tipo de deficiência, eu posso ter uma pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência motora, auditiva, visual, uma pessoa obesa, uma pessoa de baixa estatura, posso ter crianças. Então, eu tenho que entender que a finalidade para o qual aquele espaço foi construída, que é a escola, vai ter várias perspectivas e vai, no final das contas, precisar ser utilizado por todas aquelas pessoas com autonomia e com segurança, que são premissas fundamentais da acessibilidade que tanto a legislação quanto as normas trazem também. Então, o que as pessoas precisam, de fato, é simplesmente viver as suas próprias vidas. E a acessibilidade é um conceito que vai ser a interação, fazer com que isso seja possível em todos os espaços, em todos os ambientes, quando a gente fala de acessibilidade arquitetônica, mas também em outros aspectos das vidas das pessoas. Então, vamos pensar
aqui, vamos trazer para a prática. Vamos pensar na nossa rotina diária. Eu levantei hoje, saí aqui. Quando você sai à rua, você já tem elementos de acessibilidade, porque toda a infraestrutura urbana precisa ser acessível. As calçadas precisam ser acessíveis para que todas as pessoas consigam utilizá-la de acordo com a sua finalidade. E qual que é a finalidade de uma calçada, por exemplo? É que as pessoas consigam transitar ali com segurança, com autonomia, né, em um espaço ali separado de onde é a pista, de onde os carros vão passar. Então elas vão ter autonomia. E essa é a principal finalidade, e isso está na legislação, está lá na Lei Federal 10.098, tem lá. E quando possível, você vai, né, acomodar aqueles outros elementos ali, né, que também poderão estar na calçada, que vão ser a sinalização, a iluminação pública, a arborização, você pode colocar ali uma faixa jardinada. Então, mas o primordial, se você já conseguiu fazer com que aquele espaço ali seja utilizado pelas pessoas, você já vai estar atendendo a requisitos de acessibilidade. E para continuar no exemplo da calçada, muitas vezes as pessoas, né, que normalmente são as responsáveis ali pelas calçadas dos seus próprios imóveis, elas vão enxergar a calçada como uma extensão do seu próprio lote, do seu próprio imóvel ali. Então, o que elas fazem? Ah, não, aqui eu preciso acessar o meu espaço, eu tenho que acessar aqui a minha casa, ou o meu terreno. Então, se ele é mais alto ou se ele é mais baixo, eu vou fazer uma conformação aqui da rua até a entrada. E esquece que aquele espaço é um espaço compartilhado que deverá ser utilizado por todas as pessoas. Então, é uma área de circulação e você tem que pensar em acessibilidade quando você já sai ali para poder utilizar uma calçada. O que mais que a gente faz numa rotina aí do nosso dia a dia? A gente pode fazer muitas atividades. A gente sai e vai ao trabalho. Para a gente conseguir ir ao trabalho, a gente tem que pensar que isso deve ser possível considerando já o sistema de transporte. Então, nas cidades, o sistema de transporte, todo ele, não só os veículos, mas os pontos de parada, as estações ali de ônibus ou do metrô, devem garantir acessibilidade para que sejam utilizadas ali por todas as pessoas. Então, o sistema de transporte, né, você vai considerar acessibilidade nos transportes. Uma pessoa que vá ali para o seu trabalho, ela vai precisar acessar aquelas instalações. Então, aquele prédio, aquele espaço onde ela trabalha, vai contar com acessibilidade arquitetônica, vai ter aqueles elementos que vão possibilitar que todas as pessoas consigam utilizar aquele espaço de acordo com a sua proposta. Então, se é um prédio comercial, onde as pessoas vão ali para trabalhar, elas vão fazer o quê? Qual vai ser a dinâmica de utilização daquele espaço? Para trazer um termo aqui do meu método, que é o mapa da acessibilidade. Qual é a dinâmica? Como que a pessoa vai utilizar aquele espaço? Ela vai chegar, pode ser que tenha um controle de acesso. Como que é aquele controle de acesso? Todas as pessoas conseguem utilizar, acessar aquele sistema de acesso? Conseguem passar? O espaço é suficiente? O acionamento tem um formato acessível que todos vão conseguir utilizar? E depois que ela conseguiu passar por aquele controle de acesso, como são as áreas de circulação? Ela vai conseguir chegar até o seu local de trabalho? Ela vai ter um mobiliário ali adequado para a sua necessidade? E quando ela estiver ali exercendo a sua atividade propriamente dita, se ela for uma pessoa cega, ela tem aqueles elementos de acessibilidade que vão possibilitar que ela consiga acessar as informações que estão ali no computador ou na atividade que ela estiver realizando ali? Então, esse caminho, esse passo a passo, essas ações simples e triviais são o que todas as pessoas devem conseguir fazer, e isso, o que vai possibilitar que isso aconteça é a acessibilidade, são os elementos da acessibilidade que vão permitir que todas as pessoas consigam sair das suas casas, acessar o sistema de transporte ou o próprio veículo ali, né, conseguir acessar o seu espaço de trabalho, desempenhar a sua função ali, depois sair, ter a sua vida também ali, extra trabalho, né, tem muito, né, o seu momento de lazer. Então elas vão ali a um restaurante, elas vão a um bar, elas vão a um teatro, vão a um cinema. Então todos esses equipamentos, todos esses espaços e a circulação que é feita ali entre eles devem conter elementos da acessibilidade. Se é uma peça de teatro, não só o espaço deve ser acessível, mas a experiência deve ser acessível. Então, uma experiência que uma pessoa sem deficiência teria ao assistir uma peça de teatro, ela deverá também ser transmitida, né, até a possibilidade para que todas as pessoas também tenham acesso àquilo que está sendo oferecido ali. E também haverá elementos de acessibilidade que vão fazer com que essa experiência seja possível para todas as pessoas. Então, eu vou ter elementos da acessibilidade para trazer essa questão cultural. Eu vou ter elementos da acessibilidade para pessoas que não enxergam. Eu vou ter outros elementos
elementos da acessibilidade para pessoas que não escutam, eu vou ter outros elementos da acessibilidade para pessoas que têm alguma deficiência física, motora. Então, no final das contas, aquela experiência ali deverá ser algo que poderá ser acessado por todas as pessoas, independente das suas limitações, independente da sua condição, independente do que, se você está oferecendo aquela experiência, ela deverá ser possível de ser aproveitada por todas as pessoas. Então, é justamente isso, as pessoas querem e precisam simplesmente desempenhar as suas funções ali, básicas, triviais, e a acessibilidade, quando você enxerga esse todo, né, esse conceito, nossa, então é que todo mundo vai conseguir fazer tudo. Então, é um exercício que a gente pode fazer diariamente de entender como que aquela atividade pequenininha que você está fazendo ali no seu dia a dia, como que ela será desempenhada por pessoas que não tenham as mesmas habilidades que você tem, ou que tenham necessidades diferentes das suas. Então, quando você for, por exemplo, a um supermercado, você pensa, e aí, se eu me enxergasse? Como é que eu ia fazer para fazer minha compra aqui? Seria possível? Como que seria essa experiência? E se eu fosse uma pessoa surda, como que seria a experiência aqui? E se eu fosse uma pessoa com deficiência física, eu conseguiria fazer a minha compra aqui? E quando eu for a um cinema, como que vai ser a experiência de uma pessoa com deficiência que vá a um cinema? E se eu tiver baixa estatura? E se eu estiver no cinema? E se fosse uma pessoa obesa? E aí, como é que ia ser isso? Eu ia conseguir me acomodar aqui, sentar nessa poltrona sem nenhum tipo de constrangimento? Seria algo tranquilo de fazer? Então, quando você passa a perceber essas pequenas atividades que você faz no dia a dia e começa a fazer esse exercício do e se, para que é o exercício de empatia, para trazer mais um termo aqui do meu método, que é o mapa da acessibilidade, então você consegue já ir treinando o seu olhar para entender que tem alguma coisa errada ou que aquelas instalações ali estão realmente adequadas e vão conseguir ser utilizadas por todas as pessoas, tá? Então pensa qual é a finalidade daquele elemento ali, qual é a finalidade para qual um cinema é construído, qual a finalidade para qual um hospital é construído, qual a finalidade para que uma arena verde aí é construída. Tá, ok. Agora todo mundo vai precisar utilizar. Quais são as microações que as pessoas vão utilizar, vão exercer para poder utilizar aquele espaço de acordo com a sua finalidade? Ela vai chegar, ela vai se acomodar, ela vai ter que comprar o ingresso, ela vai se deslocar, ela vai utilizar o sanitário, ela consegue usar o sanitário? Tem um sanitário aqui que é adequado para que todas as pessoas consigam utilizar? Então, esse tipo de pensamento que você vai construindo e vai mudando o seu conceito do que realmente é acessibilidade. E quando você entende isso, que é simplesmente possibilitar que todas as pessoas consigam desempenhar as suas atividades assim como você faz aí na sua rotina, isso passa a ser algo mais tranquilo, tá? Então, quando a gente percebe que é um todo, é um conceito abrangente a acessibilidade, aí a gente consegue pegar aquilo ali e colocar em algumas subdivisões, colocar cada um em uma caixinha. Então, quando eu vou trabalhar espaços e edificações, eu estou falando de acessibilidade arquitetônica. Como será a interação das pessoas com os espaços? Como que elas vão utilizar aqueles espaços ali? Se eu estou falando de acessibilidade no ir e vir das pessoas, eu terei acessibilidade nos transportes, na comunicação, uma acessibilidade para a pessoa conseguir assistir uma TV ou acessar um conteúdo na internet. Aí eu vou ter acessibilidade na comunicação. Se eu tenho algumas vezes barreiras no comportamento das pessoas que vão impossibilitar que outras exerçam aquela atividade ali, uma ou outra atividade, aí eu já vou para o campo da acessibilidade atitudinal. Tá vendo? Que são várias caixinhas, mas que na verdade fazem parte de um todo, para que as pessoas consigam ali viver as suas vidas, realizar, desempenhar as suas atividades, né, da maneira como você faz aí na sua rotina diária. Então, quando você passa a fazer o exercício do e se, que eu vou fazer aqui agora, eu vou trabalhar. E se eu fosse cego, como é que eu ia fazer esse trajeto aqui do acesso dessa edificação até lá o meu local de trabalho? E quando eu precisar tomar uma água, será que eu conseguiria se eu tivesse alguma questão motora aqui, não tivesse uma coordenação motora fina muito apurada? Como é que ia ser isso? Então, você vai fazendo esse pequeno exercício e vai conseguindo entender a acessibilidade de uma maneira mais abrangente, que é pegar no conceito, que é a proposta dessa live de hoje, tá? Então, dito isso, nós vamos aqui agora voltar para o conceito que está colocado aqui na NBR 9050, que é semelhante ao que está lá na legislação e é semelhante à busca do Google comum que todo mundo faz aqui quando quer saber o que é alguma coisa. Então, vamos lá, que agora vai ficar mais fácil de entender o que está sendo falado aqui
no conceito de acessibilidade, que é esse conceito mais técnico, mais pesado. Vamos lá, ó, devagar. O que é acessibilidade? Estou lendo aqui o que está na Lei Federal 13.146, artigo 3º, inciso 1º. O que está falando aqui? Acessibilidade. Possibilidade e condição de alcance para utilização. O que seria alcance para utilização? Imagina que você vai entrar em algum espaço e tem uma porta. Você vai precisar alcançar a maçaneta para utilizar ali para utilizar essa maçaneta e entrar naquele espaço. Imagina que você está nesse mesmo espaço e vai precisar beber uma água. Você vai precisar ter a possibilidade e condição de alcance para a utilização. Então, eu vou precisar manusear aqueles comandos ali daquele bebedouro. Então, você vai ter uma posição tal que você consiga fazer isso. Então, ele não pode estar muito alto, não pode estar muito baixo. A posição ali do dispensador de copos deve considerar também a questão do alcance manual. Então, você vai lá pegar o copo, vai posicionar o copo ali no local adequado para você pegar a água, vai acionar os comandos. Então, essa condição de alcance para a utilização é quando você vai alcançar e utilizar qualquer equipamento que esteja aí em espaços e edificações ou outro local também, assim como todas as pessoas fazem. Se é, por exemplo, um controle de acesso, uma catraca, uma porta giratória, alguma coisa assim, você vai precisar fazer um comando. Então, pode ser o quê? Um crachá que você vai posicionar em algum local para poder liberar o acesso para algum espaço. Você tem que ter a possibilidade de alcançar aquele comando para utilizar aquele controle de acesso ali. Então, isso são alguns exemplos. Então, quando você vai utilizar aí, precisar alcançar alguma coisa para utilizar, isso está no primeiro conceito aqui dessa definição da acessibilidade, a possibilidade, condições de alcance para a utilização. Então, eu preciso alcançar para eu conseguir utilizar aquele elemento ali. Continuando aqui, ó, com segurança e autonomia. Então, sempre que a gente fala de acessibilidade, a gente está considerando segurança, autonomia. Tem que conseguir fazer de maneira segura e sozinha. Então, é uma resposta, por exemplo, do porquê as rampas, né, as especificações ali de rampas que estão lá nas normas, está lá na NBR 9050, você tem lá que a geometria de uma rampa, via de regra, existem exceções, que a inclinação será 8,33%. Se 8,33% é uma inclinação baixa, você vai considerar que a cada 1 metro eu vou subir 8,33 centímetros. Então, é uma inclinação realmente baixa. Por quê? Porque as pessoas devem conseguir utilizar aquela rampa com segurança e com autonomia. E quando você pensa numa pessoa, por exemplo, em cadeira de rodas, se é uma inclinação muito forte, ela perdeu autonomia e perdeu segurança, porque ela não vai conseguir ali utilizar aquela rampa, ela passa a ser muito pesada, tem que fazer uma força muito grande para conseguir utilizar, e ela está correndo um risco tremendo de em algum momento não conseguir segurar ali as rodas e acontecer um acidente, ou de ela estar descendo, às vezes até com a ajuda de alguém, e cair da cadeira, se for uma descida e a rampa for muito forte. Então, esses parâmetros de acessibilidade que vão estar lá no referencial técnico, eles são todos construídos considerando que as pessoas precisam ter autonomia e segurança na sua utilização, ok? Então é por isso que eu tenho sanitário com aquele espaço interno para manobra, para circulação maior, aquela área de circulação com 1,5 metro de diâmetro, né? Então, alguns elementos de acessibilidade, na verdade, todos os elementos da acessibilidade, eles são considerando que as pessoas precisam ter autonomia, segurança, condição de alcance e utilização. Então, ó, tô ainda no conceito aqui, ó, possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia. Precisou de uma ajudinha ali, já não tem autonomia, já não é acessibilidade. Eu vi um vídeo de uma pessoa que eu sigo aqui no Instagram, que era de uma pessoa falando, estava muito satisfeita porque foi visitar o Cristo Redentor, uma pessoa em cadeira de rodas, e disse que lá tinha acessibilidade porque tinha uma escada rolante, né? Então, quando a gente traz esse conceito da acessibilidade, que a pessoa precisa utilizar aquele equipamento ali com autonomia e com segurança, a gente vai entender que, na verdade, não existe acessibilidade, porque seria muito difícil uma pessoa em cadeira de rodas utilizar uma escada rolante com autonomia e com segurança. Então, o conceito de acessibilidade que está aí, né, o conceito do imaginário aí de todas as pessoas, ainda é um pouquinho equivocado. Eu achei muito interessante porque ela estava muito satisfeita que ela conseguiu lá
lá visitar o Cristo, conseguiu utilizar a escada rolante, com ajuda, claro, e afirmava que lá tinha acessibilidade, que as pessoas podiam ir, tá? Então, o conceito de acessibilidade, quando você não tem autonomia e você não tem segurança, na verdade é um conceito falho, e uma escada rolante com certeza não vai possibilitar aí, proporcionar essa autonomia e essa segurança que é exigido quando a gente está tratando aqui de acessibilidade. Então, onde que você vai precisar ter essa possibilidade de alcance para a utilização? Em mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transporte, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo. Gente, resumindo isso aqui, ó, todas as pessoas devem ter condições de utilizar espaços, edificações, comunicação, infraestrutura urbana, sistema de tecnologia, tudo, viver as suas vidas, desempenhar as suas atividades com autonomia, com segurança, trazendo essa possibilidade, aqueles elementos necessários para que elas consigam fazer isso com autonomia e com segurança, tanto de espaços de uso público ou privados de uso coletivo. Então, o que é um espaço de uso público? É um espaço que todas as pessoas vão ter o acesso ali. É um acesso irrestrito, todas as pessoas vão conseguir acessar aquele espaço ali, utilizar aquele espaço, né, sem nenhum tipo de limitação. A não ser limitação arquitetônica, que isso existe, né, gente? Cadê? Olha lá, ó. Serviços, instalações privados de uso coletivo. Vai ser aquele espaço, ou aquele equipamento, ou aquele sistema ali que é privado, mas que um grupo de pessoas terá acesso àquele espaço ali. Um exemplo seria um prédio comercial, uma empresa, por exemplo. Não é todas as pessoas que vão conseguir acessar as instalações de uma empresa, mas aquele grupo de funcionários ali, aquele coletivo de pessoas que está ali, vai utilizar aquelas instalações. Então, aquelas instalações devem ser acessíveis. É uma edificação privada de uso coletivo, tanto na zona urbana quanto na zona rural, que também está trazendo aqui na definição da legislação. Então, essa questão de acessibilidade, ela deve estar tanto nas cidades quanto na zona rural. E quando a gente fala em zona rural, não quer dizer que você vai ter aquela estrada de terra ali que vai precisar ter a calçada acessível porque tem que ter acessibilidade na zona rural. Não é isso que isso está falando. Porque quando você tem, por exemplo, uma comunidade ali na zona rural, você vai ter aqueles equipamentos ali. Você vai ter, por exemplo, um posto de saúde, você vai ter uma escola, você vai ter a prefeitura, você vai ter aqueles espaços ali que vão poder ser utilizados por todas as pessoas. Você vai ter uma praça. Então, você deve considerar elementos de acessibilidade também na zona rural, considerando esses equipamentos. Se você tem uma estrutura mínima ali, mesmo na zona rural, você deverá construí-la considerando os elementos de acessibilidade, porque existem pessoas com todas as características aí também na zona rural. Pessoa cega, pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência auditiva. Então, aqueles elementos de acessibilidade também deverão ser considerados naquelas edificações, naquelas construções que existem ali também na zona rural. Então, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, tá? Então, considera que pessoa com deficiência, fala claramente de pessoa com mobilidade reduzida. Então, considera que todo o público de pessoas deverá conseguir utilizar os equipamentos, viver as suas vidas, se comunicar, utilizar os meios de transporte. Então, isso é acessibilidade. Então, quando a gente entende esse conceito mais abrangente e volta aqui para a definição que está na legislação e nas normas, a gente consegue ter uma visão assim um pouco mais ampliada do que realmente é o conceito de acessibilidade. Então, acessibilidade, possibilidade, condição de alcance para a utilização, com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, e não se limita a isso, tá, gente? É todas as coisas, tudo que você vai fazer aí, você deve considerar ali que vai ter acessibilidade, né? Claro que a sua área de atuação, se você for um profissional da construção, vai estar limitada ali a questão da acessibilidade arquitetônica para espaços e edificações, né? Mas a acessibilidade é para as pessoas conseguirem desempenhar ali todas as suas atividades. Inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana
como na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, a gente entendeu um conceito mais abrangente, mais palpável do que vem a ser a acessibilidade, saindo um pouco desse rigor, dessa rigidez dos conceitos que são trazidos aqui na legislação e nas normas, tá bom? Deixa eu só ver mais uma coisa aqui, ó. Olha que interessante, eu busquei o que é acessibilidade, a gente está nessa aqui de inteligência artificial, então eu coloquei lá no chat GPT, o que é acessibilidade? A resposta que ele trouxe é a seguinte, é uma resposta mais palpável também. Lá. Oi, acessibilidade é um conceito que se refere à criação de ambientes, produtos, serviços e tecnologias que possam ser utilizados por todas as pessoas. Olha que maravilha. Independentemente de suas habilidades ou limitações. Achei lindo. Isso inclui garantir que pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, dificuldades visuais ou auditivas, por exemplo, não só isso, né, gente? Todas as pessoas, da verdade, possam acessar e aproveitar tudo de forma confortável e segura. Faltou falar da autonomia, que tem que ter autonomia também. A ideia é promover inclusão e igualdade, permitindo que todos tenham as mesmas oportunidades de participação na sociedade. Se quiser saber mais detalhes ou exemplos, estou aqui para ajudar. Essa foi a resposta do ChatGPT. Eu achei que é a que mais se aproxima aqui do conceito mais abrangente da acessibilidade, mas fala aqui, ó, a ideia de promover inclusão e igualdade. Na verdade, pode ser uma questão de igualdade, de conseguir realizar aquelas atividades, mas, na verdade, cada pessoa vai ter a sua particularidade, vai ter a sua questão ali específica para conseguir fazer o que todos fazem na maioria das vezes, para utilizar o sanitário, para pegar uma água, para circular por um ambiente, para utilizar o sistema de transporte, né? Cada um vai ter alguma necessidade ali específica e outras vão ser mais gerais. Então, quando aqueles elementos ali podem ser utilizados e acessados ali por todas as pessoas, quer dizer que aquilo ali é um espaço acessível, é um evento acessível, é uma comunicação acessível, tá? Então, isso é acessibilidade. Você pensar que as pessoas precisam desempenhar ali as suas atividades e fazer aquilo que você faz no seu dia a dia. Então, vamos treinar esse nosso olhar, vamos fazer esse exercício, vamos pensar aqui, refletir na finalidade daqueles espaços que estão sendo projetados. Vamos pensar que as pessoas têm necessidades diferentes. Vamos fazer esse exercício do e se. Não quer dizer que a gente vai conseguir plenamente entender como que uma pessoa que não enxerga vai utilizar aquele espaço, mas a gente pode tentar. A gente pode tentar, a gente pode perguntar, a gente pode observar, a gente pode pesquisar, e assim a gente vai entender muito melhor e projetar com muito mais naturalidade aqueles ambientes acessíveis, espaços acessíveis, e saber se aquele espaço é de fato acessível ou não, se aquele serviço é acessível ou não, se aquela experiência é acessível ou não. Tá? Então, essa foi a proposta dessa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês de novo na próxima quarta-feira, nesse nosso projeto Aulas de Quarta, né? Nesse Garantindo Acessibilidade. A proposta é trazer sempre esse conteúdo para vocês aqui em acessibilidade, nesse horário, quarta-feira, 7h30 da manhã. E na semana que vem eu vou trazer um tema mais técnico, tá? Um tema mais técnico, eu acho que vai ser interessante. Muitos de vocês aqui pedem para poder falar sobre temas mais técnicos. Vou falar sobre isso na próxima semana. E eu vejo vocês lá. Se você gostou, não deixe aqui de compartilhar, de interagir com esse conteúdo. Claro que se você acha que isso é importante, quando você interage com o conteúdo, né, quando você clica no gostei, quando você se inscreve, esse conteúdo acaba chegando para mais pessoas. Mas se você não quiser fazer isso também, não tem problema. O meu objetivo aqui é fazer com que você consiga perceber o conceito de acessibilidade de um jeito mais prático, saindo um pouquinho do rigor do que está aqui na legislação e nas normas. É isso aí, gente. Um beijo para vocês. Vejo vocês na próxima quarta-feira. Até lá.